Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Rafael e nesta semana nós vamos dar continuidade aí ao conteúdo da disciplina de Estatística Ambiental na nossa segunda semana. Nesta semana nós vamos falar sobre tabelas e gráficos estatísticos. Vamos lá? Um pouco aqui sobre o que nós vamos estar falando é tabelas, o conceito de tabelas, tá? Os seus elementos e para que serve cada identificação do elemento. Depois sobre séries estatísticas, falando sobre série temporal, geográfica, específica, né, ou mista. Também vamos falar sobre os gráficos estatísticos, os principais tipos de gráficos, tá? Gráfico em curvas, em colunas, gráfico em barras e em setores, tá certo? Vamos falar então sobre as tabelas. Basicamente, nós vamos descrever aí os elementos de uma tabela. Então, primeiramente, nós temos aí o título, tá? Que é um conjunto de informações mais completas aí, né? Que identificam o que aquela tabela está apresentando, tá ok? Em continuidade aí a gente tem o cabeçalho, que é a parte superior que vem logo após o título, que especifica o conteúdo de cada coluna, tá certo? Depois nós temos a coluna indicadora, que define para a gente qual é o conteúdo das linhas, tá certo? Então, uma é para as colunas, outra para as linhas. E aí, essa parte central é o corpo da nossa tabela, que é onde realmente estão todos os dados ali organizados de forma tabular, né? Mais para frente a gente vai ver como que se organizam, né, esse corpo, né, de acordo com as séries estatísticas, mas basicamente o corpo da tabela é onde estão todos aqueles dados tabulados. Por fim, a gente tem o rodapé, tá? Que indica a fonte da onde é que foi retirado aqueles dados. No caso aí, eu peguei uma tabela, né, da evolução das taxas de desmatamento na Amazônia Legal, que compreende esses estados, fazendo uma comparação entre os anos de 2015 e 2016, tá certo? Então, basicamente, esses são os elementos da nossa tabela: título, cabeçalho, coluna indicadora, corpo e rodapé, tá certo? Então agora vamos falar um pouco mais sobre as séries estatísticas. Então, basicamente, denomina-se série estatística toda tabela que apresenta distribuição de um conjunto de dados estatísticos em função de uma época, de um local ou de uma espécie, que é um fenômeno que a gente está estudando. Lembra lá quais são as variáveis que a gente está estudando, tá ok? Então, de acordo com o tipo de dados que nós estamos estudando, nós vamos organizar eles tabularmente em função de uma época, de um local ou de uma espécie, ou de forma mista, utilizando todos esses fatores ou parte deles. Então, numa série estatística, a gente observa a existência de três elementos, né, ou fatores aí, né, que é o tempo, né, que é o tempo em que ocorreu a coleta daqueles dados, o espaço, tá, e a espécie. Então, conforme varie algum desses elementos, a série estatística ela pode se classificar em três tipos, que é temporal, tá, em relação ao tempo, geográfica em relação ao local, à região, e específica, que é em relação a alguma especificidade do objeto nosso de estudo, tá ok? Então, basicamente aí a gente vê a série temporal, que também pode ser chamada de histórica ou cronológica, tá? Ela fala pra gente, traz aí, né, dados que estão em correspondência com o tempo, ou seja, eles variam com o tempo. Então você pode ver aí, preço médio em reais de um produto X. Então, no ano de 2003 era um preço, no 2004 era outro, 2005, e assim, com a evolução do tempo, o preço foi variando para mais aí ou para menos, né? Então, esta é a série temporal, né? Que os dados estão em correspondência com o tempo. A série geográfica é em relação à região, certo? Os dados estão em correspondência com a região geográfica, certo? O elemento variável é o fator geográfico,
tá? É uma localidade geográfica. Então você vê regiões de uma cidade, né, que tem aí o número de assaltos. Então quando a gente vê a região centro é um número, região sul é outro. E a mesma coisa para a tabela que a gente estava analisando no início. Eu estava trazendo o desmatamento da Amazônia Legal de acordo com o estado. Então, de acordo com a região, tá? Então, a série utilizada lá é a geográfica, que a gente pode chamar de territorial ou de localidade, tá ok? A série específica ou categórica, justamente, ela fala, né, dos dados em correspondência com a espécie, ou seja, variam com o fenômeno, que é qualquer tipo de objeto específico que a gente esteja analisando. No caso aqui, né, o número de candidatos num vestibular de uma universidade X aí. Então, no curso de Ciências Sociais foram número X aí, 2.086 candidatos, e assim, de acordo com o curso, né? Não especificamente tem que ser o curso, mas é de acordo com o objeto que a gente está estudando, que pode ser alguma coisa de meio ambiente, alguma coisa de tecnologia, da área de genética, biologia, né? Tá ok? Então, esta é a série específica ou categórica, tá? As séries mistas ou compostas é a junção justamente de uma ou mais, né? De duas, na verdade, né? De duas ou mais séries das anteriores que foram citadas. Nesse caso, a gente está utilizando a série geográfica, tá? E a série histórica nossa lá, que é a temporal, tá certo? Então, número de alunos matriculados nas escolas particulares na cidade X, de acordo com o bairro e os anos, tá? Agora a gente vai falar um pouco mais sobre gráficos estatísticos, tá ok? Qual que é o conceito de gráfico estatístico? A apresentação gráfica, né, ela é um complemento importante da exibição tabular. Então, o gráfico ele vai surgir a partir da tabulação dos dados. Tá? É uma forma que possibilita para a gente uma interpretação dos dados de uma forma mais visual, simplificada e clara. Então, é uma forma mais interativa e dinâmica da gente visualizar os dados que estão organizados nas tabelas, tá ok? Então, a representação gráfica, né, ela é um fenômeno que ela deve obedecer a alguns certos requisitos para que ela seja realmente útil para trazer essa facilidade, essa dinamicidade de interpretação dos dados, tá? São três questões basicamente. A simplicidade, o gráfico ele deve ser, né, destituído de detalhes e traços desnecessários, informações desnecessárias que não têm ali, né, uma importância de estar ali naquele momento, tá? Tem que ser claro, o gráfico ele deve possuir uma interpretação correta dos valores, né, do fenômeno que está sendo estudado, tá ok? E a veracidade, então o gráfico ele deve expressar a verdade sobre aquilo, né, aquele objeto de estudo, tá certo? Então agora a gente vai falar dos principais tipos de gráficos. Existem vários outros, mas nós vamos falar dos principais. Tá? O primeiro aí é o nosso gráfico em curvas, tá certo? O nosso gráfico em curvas, ele tem os pontos, que vocês podem observar aí, distintos. A princípio, vocês têm que perceber que qual é a tabela que eu estou utilizando para gerar esse gráfico? É aquela primeira que eu utilizei sobre a evolução das taxas de desmatamento na Amazônia Legal, tá certo? E para os outros gráficos também vou utilizar ela para vocês perceberem, a partir de uma única tabela, a forma como podem ser dispostos os diferentes tipos de gráficos. Então, basicamente, esse gráfico em curvas ou em linhas, né, a gente vai pontuar cada valor que é descrito, né, e depois traçar uma linha entre eles, entre cada ponto. E a partir disso a gente tem uma curva onde a gente consegue perceber a evolução desses dados, né? A gente pode ver que aqui a gente tem, né, o nosso eixo Y, que descreve, né, quantos quilômetros quadrados, né, foram desmatados, e aqui no nosso eixo X os estados, tá certo? Então esse é o tipo de gráfico em curvas ou em linhas, tá ok? Gráfico em colunas. Basicamente também vai ser a mesma estrutura do anterior, só que ao invés dos pontos vai ter uma barra que vai subir até ao valor
ou descer, né, se for o valor negativo, até o ponto, né, que especifique o valor que foi coletado naquela amostra, tá certo? Então, o nosso gráfico é em colunas, né? Ele, através de retângulos, né, dispostos em colunas na vertical, ele representa aí qualquer série estatística, né, quando a gente tiver grandes quantidades aí, tá? Agora, o gráfico em barras, basicamente, né, é a inversão dos eixos, né, do gráfico em colunas, tá? Você pode ver que aqui o meu eixo X são os estados e o eixo Y, os quilômetros. Aqui houve uma inversão e também uma inversão das barras. Então ele é muito parecido com o gráfico em colunas, porém a disposição destas barras, né, retangulares, elas são feitas aí na horizontal, tá ok? Agora o meu gráfico em setores, tá? Que a gente chama também, né, de gráfico em pizza, né? Que ele descreve aí pra gente, né, as séries estatísticas em um círculo de um raio qualquer, tá? Ele tem um tamanho qualquer, né? Por meio de setores que variam de acordo com a quantidade, né? Eles variam aí utilizando uma angulatura deste círculo. Aí eu peguei os maiores estados, né? Que foram responsáveis pelas maiores taxas de desmatamento dentro da Amazônia Legal, né? Que foi Mato Grosso, Pará e Rondônia. Eu peguei os três, porque se eu fosse pegar todos, ia ficar muito dividido, né? E às vezes não daria para perceber muito bem cada dado, né? Então, esse é o nosso gráfico em setores, né? Mais comumente chamado de gráfico em pizza, tá? E aí eu tenho as porcentagens, né? As divisões certinho de acordo com as quantidades. No caso aí está expresso em porcentagem, mas também poderia ser o valor, né? Então, de acordo com o total que os três desmatam, né? Os três estados, as taxas dos três estados, houve uma quantificação da porcentagem desse total aí deles, tá certo? Então, basicamente, nessa aula, nós falamos do conceito de tabelas, tá certo? Séries estatísticas, que é a temporal, geográfica, específica ou mista, tá? E também falamos dos principais tipos de gráficos e também a importância do gráfico neste cenário estatístico, tá? Quando falamos dos principais tipos de gráficos, falamos dos gráficos em curva, né, ou linhas, gráficos em colunas, gráficos em barras e gráficos em setores. Então espero que vocês tenham gostado dessa aula, que tenha sido simples de entender. A gente está tentando trazer um conteúdo de uma forma simplificado para vocês, tá? Pegar toda essa complexidade da estatística, tentar trazer em vídeos curtos, tá? De forma simplificada, para que vocês realmente entendam a importância desta disciplina e deste conteúdo no meio ambiente, tá certo? Então eu agradeço e até a próxima semana. Muito obrigado.